Então abramos nossas Bíblias na primeira leitura que vamos fazer aqui na carta de Pedro, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, os 2 primeiros versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Na capa do boletim de hoje há uma pequena introdução extraída dos comentários da chamada Bíblia de Genebra, uma publicação da Bíblia que tem comentários. Então, o que está na capa do boletim foi tirado lá da Bíblia de Genebra, como está informado aí na capa, para nós termos uma pequena visão daquilo que nós vamos trabalhar, daquele livro em que nós vamos trabalhar. Desde o começo da Igreja Cristã não havia muita dúvida a respeito da autoria desta carta. Tempos depois, alguns começaram a entender que havia alguma coisa diferente a respeito do estilo de escrita, com o estilo que Pedro falava, etc., a sua formação, né? A Bíblia fala que Pedro, seus irmãos e muitos dos galileus eram homens, de certa maneira, rudes, mas não quer dizer que eram homens ignorantes. Estudando para essa série de sermões, nós somos lembrados de algumas coisas. A Palestina, então, a região toda que nós temos lá, era dominada pelos romanos, e por lá antes um pouco tinham passado os gregos. A língua que era falada naquela região, era mais comum, era o aramaico. O aramaico é uma corruptela, uma corrupção do grego, uma mistura do grego com alguma coisa de hebraico e de línguas da região, mas também era conhecido o grego era a língua culta, romano era a língua do dia a dia. Então, os homens naquela região, eles, apesar de serem rudes, não terem instrução formal, não existia, né? Como vocês sabem muito bem, instrução formal comum para todo lado, eles não eram homens que ignoravam uma série de coisas. Então, ver assim o estilo de escrita da carta e achar que talvez não seja Pedro, não é bem algo que deve explicar para nós qualquer coisa. Aliás, no final desta carta, eu já vou adiantando, no capítulo 5, não é aquilo que a gente chama aí, quando vamos ver os filmes, né, de spoiler, mas no versículo 12 do capítulo 5 desta primeira carta, o que está escrito assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Provavelmente Silvano foi quem escreveu a carta. Pedro ditava para ele e Silvano escrevia esta carta. Provavelmente esta é a história da carta de Pedro. Talvez lá no final da série de sermões eu volte a citar essa questão para os irmãos, mas é o que nós encontramos aqui. Então, nós estamos logo na introdução vendo alguma coisa importante e eu quero tirar daqui algumas lições para nós. É riquíssimo. Quando comecei a preparar os sermões aqui em Pedro, eu vi que o versículo 2 tem assunto aí para uns 3, 4, 5 sermões, tem tanta coisa. Pode ser que dessa vez eu seja mais meticuloso no preparo e nas meditações na carta de Pedro. Provavelmente mesmo eu vou falar um pouquinho sobre a eleição, que está citado aí nesse versículo 2, não é? Eu vou falar sobre a questão da santificação, o que significa essa aspersão do sangue de Jesus, porque é citado isso, mas são assuntos para outros dias. Hoje eu quero ficar logo com a apresentação que Pedro faz, porque quando Pedro fala sobre o seu trabalho, ele está falando de algo muito importante. Vocês me desculpem, porque eu prego tanto nas cartas de Paulo, a gente fala tanto de carta de Paulo, que se uma hora ou qualquer do sermão eu falar Paulo onde devia ser Pedro, você lembre que eu estou estudando e pregando na carta de Pedro. Então, se escorregar por um costume aí, falar como se fosse Paulo, nós estamos falando de Pedro verdadeiramente nesse aspecto. Pedro se apresenta dessa maneira simples: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O termo apóstolo, o título apóstolo, hoje em dia é usado por alguns líderes religiosos como algo que os faz distintos de outras pessoas. O termo apóstolo é um termo que tem fundamento bíblico. Quando nós falamos em apóstolo, nós lembramos dos 12. E às vezes na nossa mente é essa confusão entre os 12 discípulos e os 12 apóstolos. A palavra discípulo significa aquele que é ensinado por um mestre, é um aluno, é um seguidor.
Então os 12 que estavam próximos de Jesus, que foram chamados por Jesus, num primeiro momento chamados para Jesus para o seguirem, eles são os discípulos de Jesus. Havia muitos outros discípulos. Quando nós lemos a história nos evangelhos, nós vamos ver que há muitos outros discípulos. Por exemplo, há uma época em que Jesus, ele determina que os discípulos saiam evangelizando, e ele despede os discípulos, ele envia os discípulos de 2 em 2, e naquele momento há um grupo de 70 grupos de discípulos pregando. Então a palavra discípulo é também para você e para mim, nós somos discípulos. Mas apóstolo tem uma outra conotação um pouco diferente, tem a ver com o trabalho, com o ofício, com a ordem do Senhor. Quando você pega nossos símbolos de fé, aqueles que são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e os nossos próprios documentos, nossa Constituição da Igreja, é interessante que esse é um dos nomes que é dado para pastor. Então, quando fala de pastor, eu uso alguns termos que têm a ver com sua tarefa. Por exemplo, o pastor é um anjo da igreja. E antes que você pense que eu estou pedindo um certo respeito, uma certa consideração pela minha angelicidade, né? Eu sou um anjo, no sentido da palavra anjo significa aquele que é enviado, é isso que é um anjo, um mensageiro. Então, nesse aspecto, eu sou um anjo mesmo, um mensageiro de Deus. Não fica procurando asinha nas minhas costas, que você não vai achar asinha nas minhas costas, mas é uma palavra que é usada. Outra palavra é bispo, uma palavra que tem uma conotação a respeito de a tarefa de cuidar de um rebanho, uma palavra que tem uma similaridade com a palavra pastor. Então é uma outra palavra atribuída aos pastores também, segundo nossos símbolos de fé. Também você não vai me chamar de bispo Fernando, eu não estou pedindo isso, não é assim que funciona, mas é apenas uma lembrança das funções que nós temos. E somos chamados de apóstolos. Somos chamados de apóstolos, porque a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Então tem a ver com o chamado, e eu já falei, né? Então o Senhor Jesus chamou os 12 e os instruiu e depois os enviou. Então agora sim são apóstolos, são enviados pelo Senhor. Então a palavra apóstolo é uma palavra que vem do grego, que significa isto: alguém que vai com uma missão dada. É isso que é um apóstolo no sentido singular da palavra. Pedro se declara apóstolo, e é bom nós lembrarmos algumas coisas. Então, ainda que haja uma batalha nos dias de hoje pela posse desse termo, algumas décadas atrás, alguém aqui no Brasil disse que, eu não me lembro o nome dele, graças a Deus que eu não lembro, não preciso lembrar, ele disse que teve um chamado de Deus para ser apóstolo, se declarou apóstolo, e aí foi conhecido como apóstolo. As igrejas atuais que têm apóstolos não existiam ainda, nem pense nesses, era alguém mais antigo a estes. Se declarou apóstolo. Depois em algum outro lugar alguém falou, também sou apóstolo, também tive o chamado. Chegou a um ponto tal, isso na década de 90, por aí assim, que criaram um colégio apostólico no Brasil. Então esses apóstolos, ditos apóstolos, é que autorizavam outras pessoas a usarem o título de apóstolo, para você ver como chega a situação no uso do termo, da palavra apóstolo, aquele que foi enviado. Me parece que há uma certa distorção do que significa a palavra, Quando a igreja começou, está lá em Atos no capítulo 1, se reuniu e tal, estava orando, viram o Senhor subiu ao céu, o Senhor apareceu não apenas para os 12, ele apareceu a muitas pessoas. Pedro contrata disso, não vamos chegar lá, ele fala que havia centenas de pessoas que tinham visto Cristo depois da ressurreição, mas muitos o viram subir ao céu, e agora tem um grupo de homens de Deus, discípulos do Senhor Jesus e apóstolos, porque a eles foi dada a tarefa de serem testemunhas e a tarefa de condução do povo de Deus, mas eram 11, porque um tinha se matado, não é? Judas, nós sabemos muito bem disto. Então ali no capítulo 1 diz que o povo se reuniu e falou, agora nós precisamos, e há textos lá em Atos 1, não é nosso assunto, mas em Atos 1, onde eles citam passagens dizendo que quando alguém faltasse, deveria ser substituído por outra pessoa, noutro contexto, não apostólico, mas ensino bíblico, e eles resolvem escolher, e eles então trazem algumas
algumas informações, algumas referências para aqueles que poderiam ser declarados apóstolos. E lá em Atos 1, isso sim é importante nós lembrarmos, o que acontece é que foi necessário estabelecer aquilo que se segue. Nós estamos aqui nos versículos 15 ao versículo 26, mas eu vou ler o versículo 21 de Atos 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, uma característica do apóstolo, era necessário que fosse alguém que tivesse acompanhado o ministério de Jesus, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Alguém que tinha andado o tempo todo como discípulo de Jesus, junto com os demais, e que fosse testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Essas são as qualificações para apóstolo. Tem dois nomes: José Barsabás, cognominado, apelidado de Justo, e Matias. E eles oram, votam, e lá a última frase do versículo 26 está dizendo assim: votado lugar com os 11 apóstolos. Então ali foi criado, foi fechado. Por que essa questão de ter 12? 12 é um número usado constantemente nas Escrituras como um símbolo de um povo, de um grupo fechado. São 12 tribos, são sempre citados 12 como número fechado. Completando ali com mais um nome, o 12º, então estaria ali o grupo colégio apostólico estabelecido. Mas há um temporão, tem um temporão. Eu estou falando de Pedro, mas agora estou falando de Paulo. Então, por causa disso que vai a confusão com os nomes. Tem um temporão que é Paulo. Paulo é chamado pelo Senhor. E Paulo faz questão nas suas cartas de começar suas cartas quase sempre dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Havia uma certa questão com Paulo. Paulo não tinha sido discípulo de Jesus. Paulo não tinha caminhado com Jesus. Ele não tinha sido instruído pelo Senhor naqueles 3 anos de ministério, 3, 4 anos de ministério. Paulo não tinha caminhado com Jesus. Em nenhum lugar das Escrituras, Paulo afirma que ele viu a ressurreição do Senhor, ou o encontrou depois ressuscitado, antes de subir aos céus, evidente. Mas Paulo, ele defende sua autoridade. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você depois leia na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo fala, ele começa a carta como começa outras, mas ali ele fala assim: Paulo, apóstolo da parte de Jesus Cristo, não por homens. Eu não fui atrás desse título junto com os homens, não foram os homens que me deram esse título, mas pelo próprio Senhor. E ali no capítulo 1, você percebe que Paulo foi sim instruído pelo Senhor durante mais de um ano. Aliás, ele cita 2 anos pelo menos no deserto que ele esteve na região de Damasco. Então, Paulo, ele chama para si este direito de ser considerado apóstolo, porque ele foi instruído sim pelo próprio Jesus. E ele foi testemunha da ressurreição de Jesus, porque nós lembramos muito bem da sua conversão, quando ele estava no caminho de Damasco, e ele escuta o Senhor chamando, e ele cai por terra, e ele pergunta: quem és tu? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele encontra com o Senhor, a testemunha do fato de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Por causa disso que ele diz que ele é apóstolo do Senhor, e ele defende essa autoridade apostólica em diversas cartas que ele escreveu. Mas vamos voltar para Pedro. Pedro é apóstolo do Senhor. Parece que Pedro não tem muita dificuldade com isso. As pessoas não têm dificuldade de identificá-lo. É claro, Pedro, ele fazia parte daqueles que andaram com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Pedro foi testemunha de sua ressurreição. Pedro foi confrontado pelo Senhor com a sua própria vida, com o fato de ele ter negado ao Senhor Jesus, e com a ordem do Senhor, quando o Senhor aparecendo a Pedro depois da sua ressurreição, diz: Pedro, tu me amas? E não falou uma vez só, nós sabemos a história, fala 2 vezes, fala 3 vezes, e naquela conversa de Jesus com Pedro, depois de ressurreto, antes da sua ascensão, ele fala: pastoreia o meu rebanho. Pedro originalmente não tinha o nome de Pedro, o nome dele, o nome comum de Pedro é Simão. Há alguns momentos, algumas traduções e tal, usam outro termo mais parecido com o termo próprio dos judeus, é Simeão ou Simão. Era esse o nome de Pedro.
Jesus que dá a Pedro o apelido de Pedro, ou Cefas, a mesma coisa, dois nomes que remetem à rocha, à pedra, a pedregulho, a fundamento. É isto que Pedro recebe. Ele aqui se apresenta como Pedro. Nem sempre ele é chamado de Pedro nas Escrituras, muitas vezes é chamado de Simão. Uma ou duas ocasiões, Simão Pedro, inclusive as duas palavras juntas usadas. Mas Pedro está ali, ele é apóstolo do Senhor, ele foi chamado com uma tarefa a desempenhar. É baseado nessa tarefa que ele se apresenta e que ele escreve esta carta. O Senhor, ele com misericórdia, ele usa pessoas falhas. Pedro é um homem que tem umas falhas muito grandes descritas nas Escrituras. Você sabe disso. Pedro é aquele que tinha um temperamento interessantíssimo. É aquele homem que, sem medo, quando o Senhor está para ser preso pelos servos do sacerdote, vocês lembram, ele tira da espada e ele ataca aqueles que vinham prender o seu Senhor. É o único registrado nas Escrituras que reage violentamente. Ele chega a decepar a orelha do servo do sacerdote. É ele que age dessa maneira, e Jesus o repreende naquela ocasião. Vocês lembram disso? Jesus disse que para ele guardar a espada não era essa tarefa que cabia a ele. O Senhor Jesus restaura a orelha do homem à sua cabeça, está escrito lá nas Escrituras. Ele é assim sempre aparecendo muito, e ele tinha afirmado: Jesus, eu jamais te abandonarei. Mas alguns dias depois, desculpem, nem dias, algumas horas depois, ele fala: eu não conheço esse homem. Quando ele é confrontado com alguém que diz: você é um daqueles que seguiam a Jesus, ele fala: não conheço, não sei quem é. Ele mostra a sua limitação, ele mostra seus defeitos, ele demonstra isso com a sua vida. Pedro é um homem cheio de falhas. Ele depois encontra com o Senhor, já falei isso para vocês, o Senhor aparece a ele, é um dos primeiros discípulos que vê o Senhor ressuscitado. Ele é confrontado por Jesus com respeito ao fato se ele amava Jesus ou não, já disse isso. Ele recebe o ensino do Senhor. E Pedro, por todas essas qualidades, ele se torna uma das pessoas principais da igreja nascente, né? Eu escuto os detratores do Evangelho hoje, daqueles que criticam o Evangelho, que dizem que o Evangelho é invencionista de homens. Normalmente estes que se arrotam no direito de serem estudiosos, sábios, toda a razão intelectual do mundo, eles dizem que o cristianismo foi uma invenção de Paulo. Paulo inventou o cristianismo. Então, na verdade, não existe essa história toda que é narrada aí, a não ser por esse tal de Paulo, que é um homem culto, um homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem com diversas qualidades, e ele inventou o cristianismo. Alguns detratores falam, ainda recentemente li em algum livro alguém falando sobre isso, ou algum filósofo dizendo aquela religião criada por Paulo. É o entendimento de algumas pessoas. Mas Pedro é o homem que está lá no começo da igreja, é ele que aparece, ele que é registrado no começo dos Atos dos Apóstolos. Ele aparece mais do que qualquer outro no começo do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele aparece na entrada do templo, quando ele está juntamente com João, mas eles dão ao homem que tem um problema de locomoção a cura. Pedro enfrenta o sinédrio. Pedro enfrenta os homens, aqueles que estão proibindo eles de falar em nome do Senhor. Pedro é o que faz o discurso no dia de Pentecoste, pelo menos o discurso mais conhecido, né? Temos os apóstolos todos lá, os discípulos todos lá, uma multidão enorme, todos ouvindo falar, e o registro em Atos 2 é plural, então os outros discípulos também falaram, mas o registro é do discurso de Pedro naquele dia de Pentecoste. Ele se torna então, claro, uma figura especial dentro da igreja. Com o passar do livro de Atos, isso substitui. Já na discussão, quando Paulo volta, e o próprio Pedro volta trazendo informações sobre o que Deus estava fazendo, e aquela discussão sobre a necessidade ou não dos gentios também passarem pelos ritos judaicos antes de serem considerados cristãos, lá na igreja nós vemos que há uma outra pessoa que tem uma responsabilidade ou uma visibilidade maior na igreja de Jerusalém, é Tiago, o irmão de Jesus, chamado de apóstolo, não fazia parte dos 12,
não é entre os 12, Tiago, este Tiago que fala em Jerusalém. Tem Tiago também nos 12, mas aqui não é o mesmo Tiago, é o Tiago que escreve a sua carta, que nós temos aqui nas Escrituras. Então temos aqui um Pedro apóstolo mesmo. As pessoas olham para Pedro e sabem, ele foi enviado com uma missão. O Senhor dá missões específicas para nós, missões apostólicas, porque nós somos criados na doutrina dos apóstolos. O Senhor aos apóstolos comissionou e deu a qualificação para instruírem a nós. Ninguém mais tem isso. Nenhum homem pode hoje alegar apostolado para dizer, eu tenho aqui uma nova instrução da parte de Deus. Pregação é uma coisa, quando nós pregamos, quando eu prego a palavra, eu não prego novidade. Aliás, Paulo, também na carta aos Gálatas, ele diz que deve ser desconsiderado qualquer um que prega o evangelho que vai além do que está escrito. Somente aos apóstolos foi dado a responsabilidade, não todos eles, mas a responsabilidade de registrar o ensino do Senhor. Estão aí as cartas, estão aí os livros, estão aí as pregações destes homens, antes de ter as escrituras serem encerradas, serem escritas completamente. Pedro é apóstolo, Pedro está dizendo a autoridade. Quando nós estudamos a carta de Pedro, nós vemos o registro de um testemunho do Senhor, alguém que esteve com o Senhor. No transcorrer da carta ele fala de alguns privilégios que ele teve como testemunho do Senhor, mas vamos deixar isso para um outro dia. Ele fala disso, do conhecimento que tem, ele instrui aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre o fato de Pedro ser o autor de ser o Pedro apóstolo que escreveu essa carta. Alguns dizem que é outro Pedro, alguém que escreveu e usou o nome de Pedro, mas é muito interessante porque é muito semelhante o que ele fala na carta e o que Pedro fala lá registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. É o Pedro, é o Simão, aquele homem ousado, aquele homem com um temperamento firme, duro, irascível, reagia diante da injustiça, da maldade, de uma maneira violenta, como não deveria agir, cometia outros pecados. De novo, carta aos Gálatas, escrito por Paulo registra que ele teve que resistir a Pedro, ele teve que chamar a atenção de Pedro, porque estava fazendo coisas erradas. Um homem como você e eu, somos errados, temos nossas limitações, mas um servo de Deus, e é este Pedro que nós vamos escutar, que nós vamos ouvir, e vamos já de início ter o nosso coração consolado e animado por ver como Deus usa instrumentos falhos. Uma antiga ilustração conta que um músico famoso, muito conhecido, um virtuoso no violino, um homem que tocava bem demais, ele chamado Paganini. Quem gosta de música já ouviu falar em Paganini. Paganini, em um determinado concerto, começou seu concerto com violino, como é normal, com as suas 4 cordas. E diz que tocava de uma maneira tão rápida e a composição e de maneira tão forte que no meio daquela apresentação uma das cordas teria arrebentado. Essa é a história. E diz a história que Paganini continuou tocando violino em 3 cordas, quando não arrebenta uma segunda corda, tamanha a força que ele fazia, da maneira como ele se apresentava. Diz essa história, aí os nossos musicistas estudiosos, que tocam viola, ou conhecem música e tal, pode depois dizer, é verdade ou é só lenda, mas a verdade é que a história é essa, e que ele teria terminado esse concerto tocando violino numa corda só, apenas numa corda, né? Um virtuoso, qualidade rara, né? Não é todo músico que pode tocar como Paganini, o homem que fez alguma das peças mais difíceis de serem tocadas, este artista e essa pessoa com qualidade. Se você me der um violino para tocar, e um violino, você é uma pessoa que tem capacidade, aí você arranja um violino Stradivarius. Stradivarius é famoso por ser o supremo do supremo. Tem um outro italiano também muito famoso, mas o Stradivarius é o tal,
Quando se acha em algum leilão Stradivarius, são milhões de dólares para vender uma peça dessa. Parece que tem viola também, tem o violoncelo também, mas o violino Stradivarius é a coisa. Se você me der um violino agora aqui e falar, pastor, toca alguma coisa, vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar. Aquela fama do violino ser um instrumento chato, é porque não sabe tocar, porque quem toca bem um violino, toca bem um violino, não é? Mas se eu garanto para você que se desse na mão do Paganini uma rabequinha qualquer, talvez até mesmo desse arremedo de violino feito aí nos Andes, casco de tatu, né? Então se desse para ele, eu tenho certeza que ele ia tirar um som maravilhoso daquilo, porque ele é um virtuoso, ele é um artista, ele tem qualidades para aquilo. Eu gosto muito dessa história, eu torço muito para que ela seja verdadeira, não seja só uma ilustração. Sabe por quê? Porque a beleza da obra que é realizada é por Deus, não é por nós. Nós podemos ser umas rabequinhas, nós podemos ser um violino de 3 cordas estouradas, nós podemos ser um violão. Eu tinha violão, eu tocava em acampamento, nos nossos retiros e tal, e pegava chuva, sereno, fazia serenata, e o violão foi acabando, ele ficou todo torto, empenado, era um horror. Então aí disfarçava mais ainda como eu sou um péssimo tocador de violão, mas né, pelo menos disfarçava um pouquinho. Mas o violão, teve que trocar o violão, ele acabou, destruiu-se, acabou-se. Tem um artista americano que eu gosto, toca música country, o violão dele é ridículo, quem gosta aí conhece, sabe do que eu estou falando. O violão dele tem um buraco, onde que ele toca, de tanto raspar, ainda tem um buraco, ele continua usando, agora está bem velhinho, mas ele continua usando aquele violão, arrebenta, um buraco além do buraco normal, um outro, de tão destruído que está. Deus nos chama e dá ordens para nós. Você fala assim, mas eu não sou um Stradivarius, eu queria ser tanto fulano de tal. A pessoa tem um jeito de falar maravilhoso, tem um timbre de voz maravilhoso, eu queria tanto ser melhor. Não sirvo para isso. Não tenha dúvida, Deus chamou você para ser serva e servo dele. Ele qualifica você, ele toca você, ele usa você, ele vai tirar som de você. Então você olha alguém pegar um pente, pôr na boca e assobiar. Eu tenho uma tia, prima da minha mãe, né, que ela já está com seus 90 anos, e reunião de família, tocando hino, e lá está a tia tocando num pente. Ela pega um pente e toca, assobia, faz uma música lá num pente, né? Conheci um pastor antigamente, talvez o Paulo lembre dele, um pastor que tocava num serrote, usava um arco de violino e tocava no serrote. É claro que do lado contrário, né? Porque você toca no lado do serrote, você vai arrebentar as cordas. Mas ele tocava, ele punha, apoiava, ia inclinando e tocava. Eu vi tocando. Eu vi um outro pastor tocando numa gaitinha de chaveiro, tocando hino com uma gaitinha de chaveiro. Isso eu vi também. Isso eu não escutei falar, eu vi falando. Então você olha e fala, que maravilha, como a pessoa tem qualidade. Me põe sentado no órgão, mostra a pedaleira para mim. Eu não sei como é que faz isso. Não tem jeito, tem que treinar, trabalhar, estudar, tem que ter dom e talento. Mas quando nós falamos de Paulo, o apóstolo, nós vemos alguém que foi enviado com uma tarefa, como o Senhor mandou você e a mim. Ele diz, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor fala assim, brilhe vossa luz. Nós como cristãos temos que viver no mundo. E de repente se fala, mas eu sou ignorante, mas eu tenho dificuldade, eu tenho língua presa. Esse argumento foi usado por Moisés. Eu não. Por que vou eu falar lá, tirar o povo do Egito? Tenho língua presa, sou difícil de falar. Ele fala, Moisés, Arão vai ser sua boca, você vai falar. Sim, você vai lá transmitir a palavra. Deus nos manda e nós não temos que ter medo da nossa fragilidade. É claro que nós precisamos cada vez nos preparar melhor, nos esforçar mais. Como lemos aí no texto, aí na liturgia, o servo de Deus tem que estar sempre pronto e crescendo e aperfeiçoando sua vida, melhorando em sua vida, mais pureza. Senhor, me dá mais qualidade, me ajuda a viver mais. Senhor, me ajuda na minha caminhada. Mas nós não podemos usar nenhum argumento dizendo, sou ignorante, sou um pescador rude da Galileia.
Sou um homem com temperamento difícil. Era mesmo, temperamento difícil. Mas Pedro abre seus lábios e diz com convicção, firmeza e segurança: apóstolo de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Você foi chamado para ser filho e filha de Deus. Que privilégio, que privilégio. Não abandone isso. É um pastor, é um ministro da palavra, tem uma tarefa específica, muito bem. É um advogado, é um pedreiro, é um mecânico, é alguém que trabalha com TI, é alguém que está na área das letras, é alguém que é farmacêutico, é alguém que... qualquer coisa. Nós devemos trabalhar para o Senhor, porque Deus nos deu trabalho. De certa maneira, então, nós podemos dizer que somos apóstolos. Entenderam? Não por causa do ministério pastoral, mas de certa maneira, porque nós somos enviados pelo Senhor. O Senhor Jesus diz assim: eu vos envio ao mundo, vocês precisam ser minhas testemunhas. É para você e para mim a palavra. No exemplo de Pedro, a nossa vida, o chamado de Deus para nós, aquele que é instrumento de Deus. Não quero, não acho agradável, não gostaria de ser chamado por apóstolo por ninguém, ainda que eu tenha um envio do Senhor, um chamado e envio, mas eu não creio, ainda mais com a conotação que tem hoje, talvez uma hierarquia eclesiástica. Não creio nisso, não é assim não, são funções, mas não hierarquia, importância. Não aprecio, não tenho prazer, não ficaria confortável ser chamado de anjo, de apóstolo, de bispo, dessas coisas todas, né? Mas uma coisa eu sei que o Senhor me amou, me chamou e me enviou. Como pastor, Deus te amou, te chamou e te enviou como filha e filho dele. Não fuja da sua tarefa, não fuja de fazer a vontade do Senhor Deus. Pedro, apóstolo. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, agradecendo pelo registro. O Senhor determinou que servos do Senhor no passado escrevessem para nossa orientação. O Senhor os inspirou para que escrevesse aquilo que é importante, fundamental para nós, e queremos aprender cada vez mais das Escrituras, cada vez mais do Teu ensino, aquela verdade, aquele ensino, aqueles detalhes da verdade grande, as verdades que nos modam, que nos animam, nos corrigem, mostram o caminho. Nós queremos ser servas e servos do Senhor para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, tem misericórdia deste grupo que está reunido aqui nesta noite, para que sejamos servas e servos do Senhor, de todo o Teu povo, em qualquer canto deste planeta Terra, para que cada um seja testemunha do Senhor, que vive do Senhor, como aquele que tem uma tarefa, tem uma missão, que está a serviço do Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoe na nossa caminhada. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém.